Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e também com toda a sua família. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram, manquejando. Trechos da mensagem Intentar e Agir, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Cura do Mal, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos um máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Perdoa no veículo do silêncio a quem te persegue ou calunia e sentirás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa sem comentários a quem te ofende, e a breve tempo te conscientizarás dos males que evitastes e das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal que nos induz a apoiar voluntária ou involuntariamente o extermínio de milhões de pessoas. Espiritismo em Marcha, agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A pandemia continua, a vacinação, único meio de controle e extinção dela, ainda levará meses em nosso país. E as restrições colocadas nos protocolos especificam não a utilização de ar-condicionado, de ventilador, uso de máscara durante todo o evento, inclusive por parte dos palestrantes. A dificuldade também pelo acesso, porque há limites de participantes e o limite também de idade, que tem que ser inferior a 60 anos de idade, e a pessoa não possui nenhuma comorbidade. Esses impedimentos têm sido motivo de desestímulo, de dificuldades na abertura de muitas instituições espíritas. Queremos lembrar que hoje, domingo, teremos uma live do SEAGM, Seminário Espírita de Caruaru, aliás, do Agreste, Caruaru, e que terá, a partir de 2h30 da tarde, hoje, domingo, amanhã e terça-feira, palestras
com um espaço também de perguntas e respostas, e que poderá ser acessado através do Facebook da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Os palestrantes que já estão agendados, a abertura hoje será com Alisson Guedes. Amanhã, segunda-feira, Sueli Verkausen. E terça-feira, encerrando o evento, nós teremos Rafael Lavarini, que estará também participando. Então, os eventos presenciais não são possíveis e, ao máximo, o movimento espírita está se articulando nas lives e programas transmitidos através da internet. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe ata, sem o pescoço, uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Ou melhor, o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11 e capítulo 5, versículo 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más
só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio de Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Resposta dos Espíritos. Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, essa passagem. Andai como filhos da luz. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Filho da Luz, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se aprovisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis.
Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, novamente, nós estamos aqui compartilhando perguntas, esclarecimentos dos temas que abordamos nesta manhã no programa. Queremos lembrar outra vez esse evento que estará ocorrendo através da internet, na forma de lives. É o SEAGME, o 18º SEAGME, Seminário Espírita do Agreste, que sempre esteve sendo realizado presencialmente na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, e que nesse carnaval, face à questão da pandemia, não há a possibilidade de ser realizado presencialmente. Mas você acessando o Facebook da AME Caruaru e possivelmente de outras instituições espíritas de Caruaru que poderão estar também retransmitindo, haverá esse evento a partir das 2:30 da tarde. O evento tem abertura com Alisson Guedes, depois iremos ter a palestrante Sueli Verkausen, e o evento é concluído na terça-feira, também no mesmo horário, com Rafael Lavarini. Então, é uma ótima oportunidade de, mesmo à distância, estarmos nos enriquecendo de informações e de conhecimento da doutrina espírita. Vamos então para uma das questões dos temas que abordamos nesta manhã. Por que é imprescindível fazer o bem? Emmanuel coloca logo no início do programa que é exatamente a mensagem intentar e agir. Nessa mensagem, Emmanuel coloca de uma forma bem imperativa: é necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Então, respondendo à pergunta por que é imprescindível, porque todos nós temos, amparados pelo Evangelho do Cristo, trabalhar a mudança do nosso entendimento, a mudança dos nossos hábitos de sentir e, consequentemente, de viver na execução imprescindível do bem. As razões são inúmeras, mas aqui vamos compartilhar aquela que nos vem logo ao entendimento. Nós trazemos, todos nós, a sua grande maioria, trazemos um passado de trevas e de erros, de vícios e de desequilíbrios, de crimes e de atitudes vivenciadas, praticadas e que não se apagaram do nosso psiquismo. Não é pelo fato de não termos a lembrança das vidas passadas que apagou-se os graves erros que cometemos em outras oportunidades reencarnatórias. E a maneira eficaz de ressignificar um passado que foi de atos, que foi de vivência, é agora um presente de mudanças profundas e que se estabelece também na vivência, na execução do bem. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo destaca de forma muito ampla: fora da caridade não há salvação. A caridade que se consubstancia, sobretudo, nas atitudes e mudança de vida. Para que o nosso passado tenebroso seja ressignificado,
nós temos que estar mudando constantemente a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de vivenciar, de colocar em prática, porque só desse modo é que nós estaremos nos habilitando à ressignificação completa do nosso passado de desatinos. É por isso que Emmanuel é muito claro. É imprescindível executar o bem. Temos assim mais uma pergunta agora com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos atender à recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios? Andai como filhos da luz. Essa passagem da carta dos Efésios que Emmanuel comenta no livro Vinha de Luz é da maior importância. E Emmanuel coloca, ajudando-nos nessa resposta, o seguinte: os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Andai como filhos da luz é a vivência profunda, ampla do Evangelho do Cristo. E nessa vivência, nós somos chamados a mudar o material dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos mentais, a mudar a nossa forma de sentir a vida, agora da perspectiva do espírito imortal, a mudar a nossa forma de agir, de atuar no mundo físico, agora com um comportamento harmonizado com as leis divinas. Conseguido isso, nós estaremos andando como filhos da luz. Aqui é interessante também refletirmos a antítese que existe entre filhos das trevas ou filhos da luz. Porque normalmente, quando os nossos atos são bons, são edificantes, fazem o bem, eles podem, sem dificuldade nenhuma, serem realizados à luz do sol aberto. No entanto, quando a criatura humana vai ter alguma ação que é contrária ao bem, que é estabelecida no egoísmo, atitudes que muitas vezes estão especificadas nos crimes, nos assaltos, nos roubos. Aí, normalmente, se quer fazer a luz da escuridão, a ausência da luz, nas trevas, porque são atitudes e ações do mal. As atitudes do mal buscam ser realizadas às escondidas. É por isso que a expressão filhos da luz é o sinônimo daqueles que no que pensam, sentem e fazem para o bem não tem receio nenhum. Pelo contrário, se são vistos, sabem que primeiramente possuem a aprovação da consciência de cada um. E a consciência do dever cumprido é o que faz com que nós estejamos nos encaminhando como filhos da luz. Vamos assim ainda para mais uma pergunta. Ainda temos. Na mensagem Cura do Mal, qual a orientação principal que Emmanuel nos dá? A mensagem Cura do Mal, que foi alvo do momento de meditação, de reflexão, ela aborda de uma forma ampla e muito significativa a necessidade
do perdão. Mas um perdão que Emmanuel abrange em detalhes para as diversas situações e circunstâncias em que a criatura humana é chamada a viver. É muito comum alguém apressadamente dizer: eu não tenho problema nenhum com perdão. Não tenho ninguém que eu desejo mal, não tenho problema nenhum em relação ao perdão. Mas não obstante, no convívio familiar, no convívio do trabalho em que a pessoa esteja atuando, no meio social em que ela vive, as dificuldades de compreensão e de entendimento dela cria, não poucas vezes, desarmonias, frustrações e certo nível de ressentimentos que passam despercebidos. Então a pessoa age muitas vezes de uma forma que atinge até os familiares ao se desequilibrar emocionalmente, ao tomar atitudes provocativas a um ressentimento. E isso se dá, eu volto a destacar, de uma forma sutil. Na verdade, para que possamos vivenciar o conceito do perdão que Emmanuel nos chama na lição, é preciso estarmos o mais integrados, o mais harmonizados possível com as leis divinas, com a percepção da vida em termos espirituais, com a busca de estarmos sempre atentos a mesmo nas dificuldades, problemas de relacionamentos, problemas pessoais e outros, a estarmos sensíveis, com a intuição aberta às sugestões, aos conselhos dos espíritos do bem. Porque naturalmente, vivendo num mundo de provas e expiações, tendo na nossa área de relacionamento, quer na família, quer fora dela, pessoas que entendem e vivem a vida de forma bem diferente da nossa, é preciso estarmos atentos ao trabalho do perdão, da compreensão, do entendimento da posição espiritual, evolutiva de cada um. De vermos a vida pelo olhar do espírito imortal, aonde circunstâncias, desentendimentos, problemas que surgem no dia a dia, em qualquer uma família, sejam tratados de forma leve, de forma a não criar arestas de desentendimentos, que são sinônimos sutis da ausência de perdão. Então, esse esclarecimento que eu poderia dar, lembro a vocês que a mensagem faz parte do livro Hora Certa. É uma obra do médium Francisco Cândido Xavier, no qual Emmanuel fez a abordagem para nós. E estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Lembramos outra vez a todos, acompanhem a partir de 2:30 da tarde as lives do SEAGME, do Seminário Espírita do Agreste. Até o próximo domingo. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando